Seja bem-vindo ao canal. Espero que todos estejam bem. Imagine uma situação peculiar. Uma bruxa recebe a missão de visitar a casa de Chico Xavier, conforme supostamente solicitado pelo próprio espírito de Chico. No entanto, ela confessa sentir um grande medo. Qual será o motivo desse temor em relação a Chico? Este trecho revelará uma história surpreendente. Peço que permaneçam comigo até o final. Antes de prosseguirmos para o vídeo, gostaria de solicitar 3 ações. Deixem o like, pois é importante para nós. Inscrevam-se no canal caso ainda não o tenham feito. E, se estiverem enfrentando momentos difíceis, compartilhem seus nomes nos comentários para que possamos incluí-los em nossas orações. Todas as sextas-feiras nos reunimos em um grupo de oração dedicado à cura e libertação. Mais uma coisa. Ao término do trecho, peço que não deixem o vídeo, pois tenho uma mensagem muito importante para todos. Vamos ao vídeo. Eu já passei uma experiência com o Chico maravilhosa, assim. E dá tempo de contar? Dá. Estava começando na minha vidência, igual aquela história, senta que lá vem história, porque eu tenho muita história, gente, principalmente coisas mediúnicas, assim, uma atrás da outra. Eu estava vindo de Goiás, de carro com meu marido, tinha acabado de sair do kardecismo, tinha acabado de sair não, ainda estava meio lá, meio cá. Estava vindo na estrada Goiás-São Paulo, do nada eu vejo, igual tipo o rapaz aqui, só que eu vi aqui do meu lado aqui. E eu ouvia assim, vai na minha casa. Eu olhei, desde criança eu tinha medo do Chico. Sabe aquelas frases de Chico Xavier que passava no programa, não sei se é da época de vocês, do Sabadão Sertanejo? Do Gugu. Quem tem minha idade, quem tem 40 e poucos anos vai entender o que eu tô falando. Mas é o Gugu que passava aquela frase, aquele fundo angelical, e aquela frase eu cobria a cabeça, eu morria de medo daquilo, então eu tinha medo do Chico para começar a história. Mas depois as coisas foram melhorando. No meio da estrada, quem me aparece? Chico. E diz para mim o seguinte, vai visitar minha casa. Eu regalei o olho, falei, visitar a sua casa. Eu fiquei com aquilo, né? Já estava com a mediunidade controlada, eu não ia dar um grito dentro do carro, né? Então eu disse pro meu marido, falei assim, Nilson, já passou o Uberaba? Ele falou, não, acabou de passar o Uberlândia. A gente vai demorar para passar o Uberaba. E eu falei, vamos passar na casa de Chico? Ele falou, de jeito nenhum. A gente saiu de Goiás tarde, eu quero chegar em São Paulo antes de anoitecer. De jeito nenhum. E falando e negando até o último segundo. A gente foi a estrada inteira. E eu, Nilson, vamos passar na casa de Chico? Não, não vou passar na casa porque eu quero chegar cedo, eu não quero me atrasar, eu não quero pegar trânsito. São Paulo, 6 horas da tarde, está congestionado, eu não quero chegar em São Paulo à noite. Tudo bem. Desisti. Mentalmente eu disse, falei, Chico, não vai ter jeito. Falei, não vai ter jeito, fica para outra hora. Minha filha estava na cadeirinha, porque ela ainda era praticamente uma bebê. Mas a bebê, assim, ela tinha uns 2 aninhos mais ou menos. E aí, ela estava dormindo, eu no carro, meu marido dirigindo normal, estrada normal, tranquila. Juro por tudo que é de mais sagrado nesse mundo, quando a gente passou na placa, bem-vindo a Uberaba, a minha filha que estava dormindo acorda, de supetão, chorando, querendo ir ao banheiro. Quero ir ao banheiro, quero ir ao banheiro, quero ir ao banheiro, quero ir ao banheiro. Aí, filho, você já sabe como é que é, o pai já fica doido. Tem que procurar um banheiro para essa menina, tem que procurar um banheiro para essa menina e começa a procurar o banheiro. Estrada, 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 não acha, fomos parar num posto de gasolina, muito à frente. E aí eu fui com ela no banheiro, voltei. Quando eu voltei, dei mais aquela cutucada, né? Falei, Nilson, vamos na casa de Chico? Não vou. Se você quiser perguntar, saber onde é, pergunta. Depois, outro dia, a gente volta. Falei, tá. Entrei no carro, baixei o vidro, falei, vou falar com o frentista do posto. Tô falando com o frentista do posto, tal, não sei o quê. Chega outro, eu falei, ai, meu Deus, vai me encher o saco. Vai falar coisa. Meu Deus, que essa pessoa não seja uma pessoa intolerante, alguma coisa nesse sentido. Eu baixei o vidro do carro e comecei a continuar a conversar com esse frentista. Eu falei para ele, moço, sabe se a casa de Chico é aberta hoje? Aí ele olhou assim para mim e falou, não, eu não sei se ela é aberta, porque a gente mineiro, né, aquela coisa, calma. Aí eu falei assim, o senhor sabe se fica longe daqui? Ele falou, não, não fica longe não, sou vizinho dele.
Aí ele falou, 5 minutinhos daqui, pode ir. Agora eu não sei se está aberto. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Meu marido falou, agora a gente vai. Desse jeito, porque a gente já parou em Uberaba. Encontrou o vizinho dele. Não é possível, Uberaba é uma cidade pequena. Chegamos então na casa de Chico. Quando a gente chegou na casa de Chico, quem estava lá? Eurípides, filho dele. Estava na biblioteca, na sala, assim. Passei por ele e tudo e fui visitar a casa. E eu gosto muito de uma frase de Chico Xavier que é chamada o seguinte, isso também passa. E aí eu estava lendo a frase de Chico Xavier com a minha filha aqui do lado, de mãozinha dada. Quando, de repente, a gente foi acometida por um vento, esse vento veio embocado e veio. Mas foi assim que a gente balançou, sabe? A gente chegou a balançar. Eu olhei para minha filha olhou, tudo parado. Tinha uma mesa atrás com um monte de mensagem, nenhuma estava no chão. Aí eu olhei para a Laurinha era criança, tudo. Passei na biblioteca, comprei uns livros, tô saindo de sacolinha na mão, igual que a sacolinha da Insider aqui, tô saindo com a sacolinha na mão. Quando eu abro a porta do carro que eu vou entrar, quem vem atrás? Eurípides. Eurípides olha para mim e fala o seguinte, vai com Deus, fica tranquilo que vocês vão chegar antes de anoitecer. Eu juro que eu capotei. Sabe quando você tropeça no nada? Eu tropecei no nada. Entrei no carro, meu marido ficou olhando pra minha cara, eu fiquei olhando pra cara dele. E eu falei, gente, foi exatamente isso que Chico me falou. Você não queria vir, porque você não queria chegar em São Paulo à noite, né? E como que ele sabia disso? Falei, que coisa louca, né? E aí tá, passou ali uns 2, 3 anos e eu tinha comprado um livro dele. E chama Sobre os Domínios da Mediunidade. Eu lembro até hoje o livro porque eu lembro que isso me marcou demais. E aí eu tava com um livro assim, a minha filha, já um pouco crescidinha, chegou, falou, olha mamãe. Eu falei, o quê? Ela falou, olha o moço da Casa Azul que passou pela gente. Era o Chico. A fotinha dele na capa, né? E ela chegou e apontou. Ela falou, olha mãe, o moço da Casa Azul que passou pela gente na porta do quarto. Era Chico. Então, assim, a vidência, ela te traz coisas muito bonitas, mas também ela te traz coisas que não são tão bonitas assim. Traz desafios, não é? Traz desafios, porque você tem que saber separar uma coisa da outra. Finalizado o relato, que impressões surgiram em vocês? Será que esse encontro realmente ocorreu? Teria ela se comunicado com Chico de uma forma tão íntima? Sabemos que Chico deixou um código para seu filho adotivo, prevendo essa possibilidade. Então, por que ela, que está fora do círculo espírita, foi escolhida? Vamos agora mergulhar um pouco mais na figura de Chico Xavier. Conhecido por muitos como Cândido Xavier, ele nasceu em Pedro Leopoldo, uma modesta cidade de Minas Gerais, Brasil, em 2 de abril de 1910. Sua vida se desdobrou em Uberaba, no mesmo estado, a partir de 1959, culminando em sua partida pacífica em 30 de junho de 2002, coincidentemente no dia em que o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial de futebol. Seu desfecho aconteceu de maneira serena, no aconchego de seu lar, onde foi encontrado em prece, como se tivesse antevisto a alegria do povo brasileiro naquele dia. Cândido Xavier, apesar de completar apenas o curso primário, deixou um legado notável. Filho de João Cândido Xavier e Maria João de Deus, desencarnados em 1960 e 1915, respectivamente, sua infância foi marcada por desafios. Desde os 4 anos, manifestações singulares o acompanhavam, a ponto de seu pai suspeitar que seu verdadeiro filho havia sido trocado. Chico, o menino puro e bom, de formação católica, orava com devoção e crescia em meio a conflitos e dificuldades. A presença constante de sombras amigas o rodeava, permitindo-lhe conversar com a mãezinha desencarnada e ouvir vozes reconfortantes. Mesmo órfão com 5 anos, sua pureza persistia, incapaz de proferir palavras obscenas ou agir com desobediência.
As experiências de seus primeiros anos marcaram profundamente Chico, influenciando sua vida e tornando-o grato pela bênção indefinível de trabalhar desde cedo para contribuir nas despesas domésticas. Diante desse contexto, é fundamental compreender a grandiosidade da figura de Chico Xavier para apreciar as possibilidades de sua comunicação além dos limites terrenos. Sim, a enfermidade também chegou prematuramente para fazer-lhe companhia. Primeiro, afligiu seus pulmões enquanto ele labutava na tecelagem. Depois, seus olhos foram tocados. Agora é a angina que o envolve. O início do mediunato de Chico Xavier foi marcado publicamente em 8 de julho de 1927, na pitoresca Pedro Leopoldo. Com apenas 17 anos, ele recebeu as primeiras mensagens mediúnicas. Numa noite memorável, os espíritos deram início a um dos trabalhos mais sublimes de toda a história da humanidade. 17 folhas de papel foram preenchidas rapidamente, abordando os deveres do espírita cristão. No testemunho de Chico Xavier, ele relata: era uma noite quase gelada, e os companheiros que se acomodavam junto à mesa acompanharam, curiosos e comovidos, os movimentos do meu braço. A sala não era ampla, mas, no começo da primeira transmissão de uma mensagem do além, por meu intermédio, senti-me fora do meu próprio corpo físico, embora próximo a ele. Enquanto o mensageiro escrevia as 17 páginas que nos foram dedicadas, minha visão habitual sofreu uma significativa alteração. As paredes que limitavam nosso espaço desapareceram. O telhado parecia se desfazer, e ao fixar o olhar para o alto, pude avistar estrelas cintilando na escuridão da noite. Entretanto, ao lançar um olhar ao redor, percebi uma assembleia de entidades amigas me observando com simpatia e bondade, transmitindo-me silenciosamente encorajamento para o trabalho que estava por vir, especialmente incentivando-me a superar qualquer receio em relação ao caminho a ser percorrido. Emmanuel, nos primórdios da mediunidade de Chico Xavier, forneceu-lhe 2 orientações fundamentais para o trabalho que ele deveria desempenhar. Qualquer desvio delas resultaria em fracasso. A primeira indagação foi: você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? O médium respondeu: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Emmanuel assegurou-lhe: você não será desamparado, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Chico questionou: e o senhor acha que estou em condições de aceitar esse compromisso? Emmanuel afirmou: perfeitamente, desde que você busque respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Quando o protetor se calou, Chico perguntou: qual é o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. A segunda orientação fundamental de Emmanuel para o médium é recordada com carinho. Lembro-me claramente de um dos primeiros encontros conosco, quando ele me alertou sobre sua intenção de trabalhar ao meu lado por um longo período. Contudo, enfatizou que, acima de tudo, eu deveria buscar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. Além disso, ele acrescentou que, se em algum momento ele, Emmanuel, me aconselhasse algo em desacordo com as palavras de Jesus e Kardec, eu deveria permanecer fiel a Jesus e Kardec, esforçando-me para esquecê-lo. No campo da produção literária, em 1932, Chico Xavier presenteou a Federação Espírita Brasileira com sua primeira obra, o renomado Parnaso de Além Túmulo, que hoje soma 416 livros psicografados. Essas obras transcenderam fronteiras, sendo traduzidas e publicadas em idiomas como castelhano, esperanto, francês, inglês, japonês, grego, entre outros. Com uma moral inquestionável, verdadeira humildade e simplicidade, Chico Xavier jamais tirou proveito de qualquer natureza de sua mediunidade. Sua vida, tanto privada quanto pública, tornou-se alvo de especulações em todas as formas de mídia.
Apelidos e críticas mordazes o alcançaram, mas ele soube suportá-los com verdadeiro espírito cristão. Ao lado do médium Valdo Vieira, Chico viajou para os Estados Unidos e a Europa, visitando países como Inglaterra, França, Itália, Espanha e Portugal, sempre em serviço à doutrina espírita. Atualmente, Chico Xavier é uma figura de destaque nacional e internacional. Suas entrevistas despertam a atenção de milhares, mesmo entre aqueles alheios ao espiritismo. Participou de programas de televisão, respondendo a uma variedade de perguntas, sempre orientando suas respostas pelos princípios espíritas. Condecorado como cidadão honorário em várias cidades, seus mais de 12 milhões de livros psicografados, distribuídos em 88 títulos editados pela Federação Espírita, testemunham sua influência e relevância. Parnaso de Além-Túmulo, a primeira obra publicada em 1932, provocou e comprovou a discussão sobre a identificação das produções mediúnicas, com depoimentos espontâneos de críticos renomados como Humberto de Campos, Agripino Grieco, Zeferino Brasil, Edmundo Lis e Garcia Júnior. Introduzindo Parnaso de Além-Túmulo, Manuel Quintão expressou poeticamente romantismo, condoreirismo, parnasianismo, simbolismo, todos se manifestam em esplendor de sons e cores, para afirmar não apenas subjetivamente, mas objetivamente a sobrevivência de seus intérpretes. Ler Casimiro é reviver primaveras. Recitar Castro Alves é sentir espumas flutuantes. Declamar Junqueiro é evocar a morte de D. João. Frasear Augusto dos Anjos é recordar eu. Os romances históricos, formando a série romana de Emanuel, compreendem obras significativas como Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave, Cristo e Paulo e Estevão. Estas provocaram a criação do Vocabulário Histórico-Geográfico dos Romances de Emanuel, elaborado por Roberto Macedo, um estudo elucidativo dos eventos históricos mencionados nas obras. Há 2000 anos, narra a encarnação de Emanuel na época de Jesus. Humberto de Campos, espírito, contribuiu com Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma obra profética e debatida, lançada em 1938, que explora a história do Brasil em uma dimensão espiritual. A notável capacidade mediúnica de Chico Xavier é evidenciada pela diversidade de autores espirituais, de alta estirpe, que se manifestam por seu intermédio. Vários de seus livros foram adaptados para o palco, transformando-se em radionovelas e telenovelas. O dom mediúnico mais conhecido de Francisco Xavier é o psicográfico, mas ele também exerce outras como psicofonia, vidência, audiência, receitista, entre outras. Sua vida, verdadeiramente apostolar, foi dedicada para os sofredores e necessitados, provenientes de lugares distantes, bem como as tarefas mediúnicas, nas quais ele se recusa categoricamente a receber qualquer forma de remuneração. Os direitos autorais foram generosamente cedidos a várias editoras e casas espíritas desde o primeiro livro. Entrevistas radiofônicas e televisivas, assim como comentários em jornais, revistas, espíritas ou não, e livros, têm acompanhado sua vida e obra.